Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Bom, estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina, né? Falando de uma nova espécie de recurso. Na aula passada, né, a gente falou sobre recurso ordinário, que é aquele recurso que tem a função de cumprir o duplo grau de jurisdição na Justiça do Trabalho. O recurso ordinário ele equivale ao recurso de apelação no processo civil, e é o recurso que pode ser manejado praticamente em qualquer processo. Basta que ele esteja apresentado dentro do prazo correto, né, se for o caso, né, com os guias e o depósito recursal devidamente correto, o recurso vai ser analisado. Tá? Vai garantir que uma terceira cabeça analise aquela matéria, né, fechando a ideia do princípio do duplo grau de jurisdição. Então, o recurso mais básico, mais fundamental, mais usual, que fatalmente quem for advogar na área um dia vai se deparar com ele, é o recurso ordinário. No entanto, a gente tem diversos outros recursos, diversas outras observações que devem ser feitas. O segundo recurso que a gente tem, assim, com mais funcionalidade na Justiça do Trabalho, é o recurso que a gente vai tratar hoje, que seria o caso dos embargos à declaração. No que consistem, pessoal, os embargos à declaração? Os embargos à declaração é um recurso muito comum, tanto no processo civil quanto na Justiça do Trabalho. Obviamente que como a Justiça do Trabalho tem seu rito um pouquinho mais abreviado, ele é uma justiça um pouco mais célere, né? Houve discussão no passado sobre a real aplicabilidade do embargos à declaração na Justiça do Trabalho, apesar de ele ser um recurso extremamente importante, que tem uma função bastante clara, é muito útil e muito utilizado. Já se discutiu isso muito na Justiça do Trabalho, o que veio por terra com uma alteração na CLT, que trouxe o artigo 797-A, né, que passou a tratar de forma bem clara, bem objetiva, dizendo cabe na Justiça de Trabalho, no prazo de 8 dias, o recurso de embargos à declaração. Então, para que serve? Ele é um recurso de interação. Lembra quando a gente falou lá das classificações dos recursos? Recurso de interação é aquele que quer uma interação, que quer um esclarecimento, que quer não modificar a decisão, mas que quer entender melhor ela, quer buscar uma melhor fundamentação dela, quer questionar alguma coisa com a forma com que ela está apresentada. Tá? Então, esse é um recurso de interação que tem o objetivo de esclarecer ou, eventualmente, até complementar a decisão, que é previsto no Código de Processo Civil, mas que é previsto também na CLT, até que ele viesse para dentro da CLT, por isso que ele tem aquela letrinha do lado, né, pessoal? Ele foi criado, existia o 797 tratando de outro assunto, e na sequência foi colocado 797-A, que foi uma coisa que foi inserida na legislação para evitar dúvidas com relação a isso. Tá? Então ele não deixa margem a erro, a dúvida, né? E ele vai caber quando, pessoal, que eu vou utilizar um recurso de embargos à declaração? Quando eu preciso desse esclarecimento. O que é esse esclarecimento? Quando há sentença ou acórdão, bem claro, pessoal, não é decisão introdutória, não é coisinha simples, não é coisa... tem que ser aquela decisão que põe fim ao processo do primeiro grau de jurisdição, que é a sentença na fase de conhecimento, ou lá no tribunal. Então, dessa decisão assim que tende a resolver o processo, cabe embargos à declaração quando houver omissão, quando houver obscuridade ou quando houver contradição. Pessoal, é bem objetivo, é bem simples falar desta situação, deste caso, tá? Então eu vou dizer que a decisão é omissa quando eu argumentei alguma coisa no processo, consta da petição inicial, consta da contestação, consta das provas produzidas no processo, ou seja, existe um argumento e esse argumento não é tratado, tá? Foi produzida uma prova e o juiz desconsidera esta prova. Ele pode optar pela prova que ele acha mais convincente, mas ele tem que justificar por que ele está fazendo isso. Tá? Então, no caso, né, de omissão de algo que ocorreu no processo, ou principalmente algo que foi argumentado no processo, não foi tratado, nós temos uma omissão. Se o juiz dá uma decisão e não fala sobre alguma coisa, imagine você pediu um negócio, o juiz esqueceu de mencionar aquilo que você pediu, dizer se vai procedente ou improcedente. O que você faz? Faz um recurso ordinário para o tribunal ver? Não, você faz um embargo à declaração,
para que o próprio juiz que proferiu a decisão explique, ó, você não falou disso, por que, que você não falou disso? Aí ele trata, ok? Além disso, às vezes é obscuro. Às vezes o juiz escreve o negócio, não é próprio da gente cometer equívocos, não é próprio da gente que responder uma questão na... É muito comum o aluno vir argumentar com relação à prova. Professor, eu escrevi isso, mas eu queria dizer tal coisa. Tá? Isso acontece com o aluno na prova, tá? Isso acontece com a gente em todo lugar, na petição, inclusive. Tá? E isso vai acontecer com o magistrado também. Então, às vezes, o magistrado tem um raciocínio lógico na cabeça dele, tratado bem claro, e ele escreve e não fica claro para quem está lendo. Tá? Ele esqueceu de narrar alguns elementos que levaram a ele chegar àquela decisão, a ele formar a sua convicção. Então, nessa situação, pode acontecer o que? Obscuridade. Pode ser que eu não compreenda exatamente as razões pelas quais a decisão foi tomada naquele sentido. Então, quando é obscuro, quando falta fundamentação, pessoal, quando eu não compreendo o raciocínio lógico que o juiz traçou até chegar na conclusão, eu posso dizer, existe obscuridade. E ainda existe a possibilidade de haver contradição. Imagine, tem uma jurisprudência mencionada no meio da decisão e o juiz julga de outro jeito. Puxa vida, isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com o magistrado. Até porque ele tem um monte de estagiário, e o estagiário é campeão em fazer essas coisas. Né? Então imagine, você menciona um negócio, um julgado de um jeito, o cara lê, fica faceiro, vai no dispositivo da sentença, julgou improcedente. Ele falou, mas como? A fundamentação está me levando para um raciocínio diferente do que foi concluído no dispositivo. Se existir essa contradição entre argumentação, entre fundamentação, entre a exposição dos fatos e a apreciação deles na sentença, e na conclusão houver algo que não se combina com o que foi falado, com o que foi tratado, eu vou dizer, estou diante de uma decisão contraditória. Cabe também, neste caso, os embargos da declaração para tentar buscar o esclarecimento com relação a este elemento claro. Ok? Procedimento. Como é que eu faço, pessoal, para proceder no caso de um embargo da declaração? Então, eu tenho um prazo de 5 dias, tá? Para que está lá mencionado na CLT, artigo 897-A, tá? Bem claro, cabe embargo da declaração no prazo de 5 dias. Né? Eu vou dirigir a quem isso? Ao juiz que proferiu a decisão. Então, publicou a sentença, tenho 5 dias para apresentar recurso de embargo da declaração. Para quem? Para o próprio juiz que apresentou isso. Interrompe o prazo recursal? Sim. Quando a gente fala de processo, quando a gente fala de prazo, a gente tem dois conceitos bem claros, pessoal, bem importantes: suspensão e interrupção. Suspensão paralisa o processo, quando resolver aquilo, volta a contar de novo. Mas vamos imaginar o prazo de 8 dias para apresentar um recurso ordinário, por exemplo. Né? Você passou 4 dias, ocorreu uma causa de suspensão, quando cessar aquela causa, volta a ter o restante, que são mais 4 dias, para completar os 8. Quando ocorre uma causa de interrupção, passaram-se 6 não pode, 6 dias, porque daí perdeu o prazo do recurso de embargos à declaração. Passaram-se 5 dias. No último dia da propositura de embargos à declaração é feito o recurso. O juiz acolhe o recurso. Quando ele proferir uma decisão esclarecendo o que constava do embargo à declaração, automaticamente esses embargos à declaração interromperam o prazo e vai começar a contar de novo 8 dias para apresentar outros recursos ou 5 dias para apresentar um novo embargo à declaração. Isso é perfeitamente possível. Tá? Efeitos, pessoal. Aqui, todo recurso a gente fala de efeito. Todo recurso a gente tem que mencionar bastante claramente quais são os efeitos daqueles recursos. Tá? Por isso que a gente fala dos efeitos previamente. Então, ele tem efeito suspensivo? Sim. Por quê? Porque ele, inclusive, interrompe o prazo para apresentação de outros recursos. Então, apresentou um pedido de esclarecimento por meio de embargo de declaração, o processo paralisa, volta para o juiz, interrompe a contagem do prazo e o juiz esclarece o que aconteceu. Inclusive, pessoal, existe a possibilidade de aquele sujeito que está advogando de forma, digamos assim,
não tão perfeita, né? Aquela advocacia temerária, né? Aquela advocacia que o cara está aqui fazendo de tudo para enrolar e ganhar tempo. É bastante comum a apresentação de embargos à declaração sem o devido fundamento. Se o juiz constatar que o embargo à declaração foi feito sem a devida fundamentação e que ele era desnecessário, a parte pode inclusive ser multada pela apresentação dos embargos à declaração sem o devido motivação, sem que exista razões para isso. Então ele tem efeito suspensivo, por ele ter efeito suspensivo, a gente pode ter essa responsabilidade ao apresentar ele. Então, mas isso é uma coisa comum. Um outro efeito importante que a gente tem é o efeito infringente, tá? Que eventualmente um recurso do embargo à declaração pode ter atribuído efeitos infringentes. Quando eu falo de efeitos infringentes, eu tenho que falar para vocês exatamente o que é infringente. Efeito infringente, pessoal, é aquele efeito de alterar o julgado, tá? O que eu estou falando para vocês? Justamente o recurso de embargos à declaração é um recurso que não tem a característica de alterar o julgado. Ele só vai complementar a decisão proferida. Então ele não serve para isso, ele não serve para mudar nada. Ele serve para apenas complementar, esclarecer. No entanto, às vezes o juiz esqueceu de alguma coisa e a hora que você aponta aquele negócio, o juiz percebe, puxa vida, esqueci desse negócio. Ou tem um documento juntado, o juiz não se manifestou sobre aquele documento juntado. Por que ele não se manifestou? Porque ele não viu, ele não olhou aquele documento. Quando você faz embargos à declaração e você diz, olha, por que não foi mencionado tal documento? Quando você faz isso, o juiz olha para o documento e vai ter que tratar do documento. A hora que ele trata do documento, não dá para sustentar mais a argumentação que ele colocou. Então você tem um recibo ali perfeito, né, e o juiz lhe condena a pagar a verba. Então você fala assim, mas por que o recibo tal não foi considerado e não foi explicado na sentença por que o recibo não serve? O juiz olha, o recibo é perfeito. O que o juiz vai ter que fazer? Vai ter que mudar o conteúdo da decisão dele, porque não tem explicação aquela omissão. A partir do momento que ele olha para aquele ponto, automaticamente a decisão dele está errada pelos olhos dele mesmo. Nesta situação, é o que a gente chama de atribuição de efeito suspensivo. O que eu faço quando acontece isso, quando existe essa possibilidade de mudar o julgado por meio do embargo da declaração, que é uma exceção à regra. Mas se você apontou uma falha, você não viu tal coisa. Quando ele olha, vê, nossa, não vi mesmo. Vai ter que mudar a decisão que ele fez. Nesta situação, ou seja, consiste em alterar a decisão pela análise do recurso ordinário, de embargos à declaração. Olhou para o recurso, viu que esqueceu de alguma coisa e aquela coisa é fundamental para o julgamento do recurso. Então, o juiz vai ter que se esclarecer. Ao se esclarecer, ele muda a decisão. Ou seja, mesmo que o recurso de embargo à declaração não tenha por objetivo alterar, ele não seja considerado um recurso de reforma, quando lhe é atribuído efeito infringente, automaticamente ele vai infringir aquela decisão posta, ele vai infringir a norma posta pelo magistrado e ele vai alterar o julgado. Então, é possível que isso aconteça? É possível. É normal? Não. Acontece, mas não é todo dia, tá, pessoal? É uma exceção à regra, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso de embargos à declaração. Então, tem uma peculiaridade. Se o juiz vai analisar o embargo à declaração, como que funciona o embargo à declaração? O juiz proferiu a decisão, no prazo de 5 dias você apresenta os embargos. O juiz olha para aquilo, esclarece, publica a nova decisão, começa a contar o prazo novamente. Normalmente é assim que funcionam os embargos à declaração. Se o juiz percebe que com aquilo que você apontou ele vai ter que mudar o conteúdo da decisão, automaticamente ele tem que, antes de alterar o conteúdo da decisão, intimar a parte contrária para que apresente contrarrazões. Por quê? Porque se existe possibilidade de alteração do julgado, a parte contrária tem que ser cientificada do que foi argumentado por conta dos princípios da ampla defesa e do contraditório que imperam o processo. Ok? Então, como existe possibilidade de alteração, deve existir a intimação da parte contrária para que a parte contrária vá lá e se manifeste sobre aquilo. Se tiver alguma justificativa, que apresente. Tá?
Modo de interposição de recursos. Bom, aqui, pessoal, bem efetivamente, eu vou dizer para vocês assim, né? O embargo da declaração é muito utilizado, é muito comum a existência de um erro, a existência de um esquecimento, às vezes são muitos elementos probatórios e o juiz acaba esquecendo algum. Às vezes o juiz se apega muito na justiça do trabalho, é bastante comum, eu que trabalho com a defesa de empresas, o juiz se apega à audiência, né, ao que é produzido de prova oral e deixa de considerar alguns documentos. A gente junta assim muitos documentos e às vezes isso acaba assim ocorre, passando desapercebido, um argumento, ou até mesmo uma confissão do empregado em algumas situações, assim, pegando bem para o lado da empresa, que o juiz acaba se desligando com relação a isso e chega a uma decisão que não leva em consideração esses elementos fundamentais. Então, muito comum a utilização dos embargos à declaração na Justiça do Trabalho. Desculpe aqui a interrupção, pessoal, tá? Mas é muito comum que isso aconteça, tá? E a gente não pode deixar desapercebido isso. Então é um recurso simples. Vou dizer para vocês, é o segundo recurso mais simples da Justiça do Trabalho, mais utilizado, e a gente tem que compreender bastante ele. Vocês devem estudar lá em processo civil que exatamente da mesma forma com que eu estou apresentando isso para vocês aqui, vocês vão ver lá. E ele tem uma outra função que é preparar os recursos aos tribunais superiores. Mas isso eu retomo a questão do pré-questionamento quando a gente for falar do recurso de revista. Tudo bem? Então ele tem uma outra função um pouquinho mais diferente, né? Que também é um esclarecimento, mas um esclarecimento visando uma atividade específica, visando uma situação específica. Ok? Falando de embargos à declaração, é isso. E daí eu gostaria de puxar um assunto um pouquinho diferente para vocês. Seriam, não mais efeitos infringentes, já foram falados, seria modo de interposição de recurso. Eu falo modo de interposição de recurso, mas é comumente pensado, pessoal, falado que existe a figura do recurso adesivo. Então, recurso adesivo, efetivamente, não é um recurso, pessoal. Ele é uma forma diferente de você interpor outros recursos. Ok? Normalmente, o que precisa acontecer para que você apresente um recurso, pessoal? Você tem que perder, você tem que sucumbir em alguma coisa. Eventualmente, você perde, mas você perde pouco, você não perdeu muito. Tá? Então, vamos imaginar assim, vamos sair do mundo do processo do trabalho e vamos pensar que você entrou com uma ação de cobrança que você está cobrando 100. O juiz vai lá e diz para você que você tem direito apenas a 80. E você faz aquela conta, puxa vida, eu merecia o resto dos 20. Mas se eu entrar com um recurso agora, o processo vai levar 2 anos para ser julgado, não sei o que e tal. Então, quer saber? Melhor eu receber os 80 agora e deixa dessa forma mesmo. O que acontece? Você não faz o recurso, vem a outra parte e não está contente, ou vai protelar, enrolar o processo, apresenta um recurso dizendo, olha, foi condenado a pagar 80 dos 100, mas eu acho que eu não devo nada. Ele vai lá e faz um recurso nesse sentido. Você deixou o prazo correr e não apresentou o recurso. Quando outra parte apresenta o recurso, existe a possibilidade de você aderir à iniciativa recursal da parte contrária. Tá? Então você não fez o seu recurso, você não fez, por exemplo, no nosso caso seria um recurso ordinário. Quando ele apresenta o recurso ordinário dele, você faz o seu. Tá? Então, e apresenta como? Apresenta no prazo de contrarrazões, no prazo de resposta do recurso principal. Tá? Então, isso é um recurso diferente? Não. É um recurso feito da forma adesiva. Nós chamamos que esse recurso feito da forma adesiva de recurso adesivo. Tá? Então, por quê? Porque você está colando, você está aderindo à iniciativa recursal da outra parte. Na Justiça do Trabalho, é possível a utilização de recurso adesivo, né? Quando eu tenho recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, embargos. Tá? Aquele negocinho ali, apelação, esqueçam que ele na verdade equivale ao recurso ordinário na justiça no foro comum. Tá? Então, pessoal, o que eu digo para vocês? Eu
esclareço, né? Enquanto eu conserto aqui, eu vou esclarecer para vocês uma coisa assim bastante simples, né? O recurso adesivo não é um recurso especificamente. O recurso adesivo, ele é apenas uma modalidade diferenciada de você apresentar outros recursos. Que recursos? Aqueles recursos que visam modificar, que visam alterar o conteúdo de uma decisão, o conteúdo de um julgado. Tá? Então, estes recursos, quando apresentados, eles têm a característica, né, de abrir uma chance para a outra parte se manifestar. E nesse prazo de se manifestar, de apresentar as contrarrazões, eu faço o recurso novamente e apresento da forma adesiva. Faço o recurso e faço também as contrarrazões ao recurso apresentado pela parte contrária. Tá? Isso é uma atividade assim, bastante comum na justiça, né? Ó, arrumei o slidezinho ali, tá, pessoal? Então, cabe interposição de recurso por meio da forma adesiva, tá? No caso de recurso ordinário, agravo da petição, recurso de revista e embargos. Então, eu tenho duas formas de apresentar o recurso, a principal e a adesiva. Tá? As duas vão chegar ao mesmo, à mesma situação. Vejam lá, pessoal, o que é o recurso principal? É a parte apresentando o recurso dentro do seu prazo, de forma independente. Então, saiu a decisão, eu tenho 8 dias para apresentar recurso ordinário. Vou lá e faço isso. Tá? Apresentado da forma adesiva, eu não apresentei dentro dos 8 dias. Se a outra parte apresentar o recurso, quando for o prazo para que eu me defenda do recurso apresentado pela parte contrária, o prazo de contrarrazões, eu faço o meu recurso novamente e eu apresento chamando recurso adesivo. Então eu faço o meu recurso, apresento no prazo de contrarrazões, chamo ele de recurso adesivo e eu apresento minhas contrarrazões também em uma outra peça. Então, quando eu falo recurso adesivo, eu estou falando de uma outra forma de apresentar os mesmos recursos previstos na justiça, tá? Previstos no processo do trabalho, e da mesma forma a gente pensa isso com relação ao processo civil. Na verdade, isso veio do processo civil. Também houve discussão aqui no ambiente do trabalho para verificar se realmente existe a aplicabilidade do recurso adesivo ou não. No entanto, isso é um assunto simulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, dizendo na súmula 283 que cabe sim recurso adesivo na Justiça do Trabalho. Para que eu possa apresentar recurso adesivo, eu preciso de duas coisas: sucumbência recíproca. O que é isso, pessoal? É não ganhar tudo que pediu. Tá? Então, se é o empregado entrou dizendo que ele tem uma diferença de salário de R$800 por mês. Falta 800 no lerite dele. O juiz vai lá e faz a conta e diz, não, você tem direito a apenas 300. Ele ganhou um pouco? Ganhou, mas ele sucumbiu também. De que 800 que ele pretendia por mês, ele ganhou 300, houve uma sucumbência de 500. Então, ele ganhou e ele perdeu. Sucumbência recíproca. Ambas as partes perderam um pouquinho. Logo, ambas as partes têm interesse recursal. Então, tem que existir essa sucumbência recíproca, tá? Primeira coisa. Segundo, só vai ser possível aderir à iniciativa recursal da parte contrária se a parte contrária recorrer, tá? Então, a parte lá entrou, eu não vou recorrer agora. A parte lá diz assim, daquele 800 perdi 300, tá bom, 300 eu acho justo. Se ele não recorre, você não pode recorrer da forma adesiva. Agora, se ele vem dizer, olha, desse 300 eu acho que é devido só 50, abre a possibilidade de, ao você se defender do recurso principal apresentado, aderir a esse por meio da forma adesiva e apresentar no prazo de contrarrazões o recurso como se fosse no prazo correto, no momento correto. Ok? Então, a lei processual dá uma segunda oportunidade para recorrer, desta feita sob a forma adesiva. É como se o autor pegasse carona no recurso do adversário, apresentando também o seu. Porque isso ocorre, é indispensável que tenha havido sucumbência recíproca e recurso adversário.
pois do contrário não haveria como pegar carona, né? Então, o recurso adesivo, ele, se você trouxer isso para o popular, você está pegando carona na iniciativa da parte contrária em apresentar o recurso. Como que faz isso, pessoal? Como é que isso se processa? Primeiro, o que pode ser feito? Recurso ordinário? Pode. Agravo de petição? Pode. Recurso de revista? Pode. E embargos? Pode também. Não é um embargo da declaração, é um outro embargo que a gente vai ver lá na sequência. Ok? Qual é o prazo? O prazo para apresentar o recurso adesivo é o mesmo prazo da contra-razões do recurso principal apresentado pela parte contrária. Eu vou fazer, se ele apresentou o recurso, necessariamente eu tenho que fazer as contra-razões, me defender do recurso dele. O que não tem nada a ver com o recurso adesivo. O recurso adesivo é outra peça apresentada no outro, no mesmo prazo. Tá? Precisa de preparo? Sim. Pessoal, se eu tenho que pagar custas de alguma forma para apresentar o recurso principal, eu não vou poder apresentar esse mesmo recurso da forma adesiva sem pagar essas custas. Tá? Existe a pena de deserção, o recurso não vai ser conhecido se as custas não tiverem sido pagas de forma regular. De tudo isso, pessoal, uma coisa assim que fica bem claro para a gente é essa situação ali. Ele está subordinado ao principal. Se o principal recurso apresentado não for conhecido, o meu também não é. Se a parte contrária desiste do recurso, o meu também não vai ser aceito. O que quer dizer isso, pessoal? O que funciona? Então, é bem claro para quem advoga bastante na área que o recurso adesivo ele não está feito para ajudar a parte. Tá? Novamente, aqui uma malandragem do processo. O recurso adesivo está feito para desestimular aquela parte que apresentou o recurso no momento correto. Por quê? Porque houve sucumbência recíproca. Tá? Como houve sucumbência recíproca, mas eu perdi um pouco, vou recorrer para enrolar. A outra parte vai lá e apresenta um recurso. Puxa vida, se aquele recurso tem chance de sucesso e o meu é para enrolar, o que eu faço? Eu desisto do meu recurso para que o outro não seja analisado. Tá? Então, quando a gente coloca que o recurso adesivo é subordinado ao recurso principal, na verdade, a ideia do legislador é fazer com que o recurso adesivo funcione como um freio para o recurso principal. Se a parte recorreu do negócio que não tem muito fundamento e outra parte recorre e existe a possibilidade disso dar certo, o legislador consegue desestimular o recurso principal e o sujeito acaba desistindo, nenhum dos recursos vai ser conhecido. Tá? Então, na prática, nada é feito para ajudar quem está com o direito em discussão, mas sim o recurso adesivo tem a função bem clara de desestimular a utilização de recursos no processo civil. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é uma apresentação bem simples para que vocês tenham o conteúdo. Eu deixo a apresentação, deixo materiais, deixo o nosso bate-papo agendado lá no AVA. Tá? Eu vou fazer o bate-papo no meio do Teams agora, um programa diferente, que eu tenho bastante experiência na utilização. Tá? E fico à disposição de vocês. Então aqui é uma apresentação de meia hora, coisa simples, mas eu continuo, eu esclareço tudo que é todas as dúvidas, peço que vocês assistam isso com previamente, eu converso com vocês, complementando isso que está apresentado aqui no horário regular da aula. Ok? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, pessoal.